Olá, meus amadinhos. Hoje eu venho falar com vocês sobre transbordo, e em detrimento do que está acontecendo lá no meu estado, Rio Grande do Sul, com todas essas catástrofes aí climáticas. Eu percebo o quão necessário é a gente ter o básico de conhecimento para auxiliar o próximo. Eu percebo, e isso pode ser só um achismo meu, quem dera fosse, que de repente o Estado não dê conta de dar suporte para toda a população. Então vão faltar profissionais, acadêmicos, e eu acredito que boa intenção, bom senso, empatia, compaixão a gente tem e não precisa ser formado em nenhuma instituição para isso. Então, tu não precisa necessariamente ser um psicoterapeuta, mas tu conseguir se nutrir do pouco que eu vou falar aqui, né? E se tiver dúvida, me perguntar para que a gente possa expandir mais consciências. Eu acho que tu vai fazer bom proveito dessas informações e de alguma forma se tu queres ajudar, seja por ser um parente que está longe, né, está em outro estado, que ficou sabendo que porventura possa ter perdido tudo, ou que está lá na linha de frente ajudando o próximo, né, e que também pode ter perdido tudo. Eu acho muito interessante a gente ressaltar alguns aspectos, né, que eu, como tenho uma base mais das exatas, percebo como resistência, resiliência, antifragilidade, a própria capacidade interior que nós temos de auto-organização, né? E o que a gente chama de conceito de autopoiese, né? E eu quero falar com vocês por que eu estou falando esses nomes também, né? A intenção do vídeo é que os que seguem e que sentirem de compartilhar, para que mais pessoas, né, sejam picadas por essa iniciativa de ajudar o próximo da forma que podem, não necessariamente financeira, não necessariamente estando lá. Eu acho que ainda a gente não chegou nem no pico dos desastres que podem acontecer. E a preocupação que eu tenho é esse pós, né, depois que as águas baixarem. Então, é muito importante a gente botar a população, né, numa circunstância segura e a partir daí a gente tem que ter um suporte para essa população se reerguer. Não é uma questão de resistência, deixar a água baixar e agora eu vou fazer sozinho. É uma questão da gente pensar em auto-organização. E o que eu penso, né, em dividir com vocês hoje? Existe um protocolo da OMS, que vocês podem pesquisar aí no Google, que é como se fosse um primeiros cuidados psicológicos, os nomes é PCP, tá? É para todo mundo, acessível, tu pode ler e só de usar bom senso, empatia e compaixão tu consegue transbordar na vida dos outros. Então eu faço parte de vários grupos, né, de mentores, terapeutas que estão se organizando para dar esse suporte psicológico às vítimas e aos familiares também, não necessariamente os que estão no estado passando pelos intempéries, mas o pessoal que ficou por fora, que teve um filho lá, ou que tem os pais, né, dar o suporte para o nosso Brasilzão aí se reerguer. E o que eu gosto de trazer nesses conceitos que eu falei para vocês, por exemplo, quando a gente olha algo, né, ou a gente sobrevive a algo dessa magnitude aí, seja diretamente envolvido ou nós que estamos aqui de telespectadores, que é o meu caso, que estou fora do estado, a gente sente um misto de emoções e sentimentos. Às vezes é raiva, medo, frustração, indignação. A gente quer buscar uma terceirização para a culpa e a gente acaba que se afasta do protagonismo, né? E o protagonismo é algo que eu prego muito. O que a gente pode fazer hoje para fazer com que fique melhor? Sabe? Não vou esperar alguém chegar lá e destinar e alguém fazer. O que eu posso fazer hoje? Então, hoje eu posso ir ali e, sei lá, ajudar, dar banho no cachorrinho, varrer a casa de algum vizinho. Hoje eu posso fazer um telefonema para as áreas que já baixaram a água, já estão com energia elétrica restabelecida, estão na fase de limpeza para ajudar esse pessoal. Eu posso, de repente, entender o que pode estar se passando com uma família, posso me deslocar até a família, conversar com eles, me colocar à disposição, né? Principalmente ser ouvidos. Então eu vou escutar, me colocar à disposição de servir da forma que eu posso, com empatia, com bom senso, com compaixão. É, o próprio o próprio programa esse PCP, ele traz ali eu não lembro se é bem neste programa, mas é um dos tantos que eu acabei lendo ultimamente, eles trazem essa ideia de que não necessariamente tu precisa ser um profissional formado na área, né? E é realmente isso que acaba acontecendo. Então, não necessariamente tu vai ser formado na área, mas tu entende de repente de alguma ferramenta de psicoterapia, né? Uma ferramenta da ajuda. E a gente tem tudo que a gente precisa para ajudar o outro, que é a vontade, empatia, compaixão.
e bom senso. Então, essa questão de olhar para a resistência não é só sobre ter sobrevivido a tudo isso que aconteceu, mas eu tenho que entender a questão de resiliência, que normalmente o nosso povo brasileiro é muito bom nisso, onde a gente começa em alguns aspectos, dar murro na ponta de faca e a gente se recupera, a gente segue fazendo o que tem que ser feito. Então é muito importante a gente trazer esses conceitos para os familiares, para os amigos, entender que não adianta agora a gente terceirizar uma culpa ou fazer alguma transferência dessa culpa. Aconteceu, a gente tem que trabalhar com a realidade é esse cenário, o que nós vamos fazer a partir de agora, é o que é importante. Daí a gente consegue entender um conceito que eu acho fundamental para a vida de todos os adultos, que é a antifragilidade, onde eu consigo me beneficiar e aprender. Como beneficiar dessa situação, Bruno? Eu consigo aprender com este caos e me tornar uma pessoa mais forte para lidar com desafios na vida. Então eu consigo também trazer para essas pessoas, esses familiares, o quão forte eles são e quão forte eles vão se tornar depois de tudo isso, apesar de suas dores. Eu posso também lembrar eles essa capacidade que nós temos de transbordar um na vida do outro, dessa auto-organização, onde eu consigo fazer com que os sistemas sejam colaborativos, né, familiares e interestaduais, inclusive, consigam se locomover, se reorganizar de uma forma que cooperem com a situação do Estado, né? Então, a gente quando tem esse panorama geral e vai explicar sobre, por exemplo, auto-organização, a gente pode tangenciar isso também numa comunicação, trazer para essas pessoas a lucidez de que vai passar esse momento. É um momento de aprendizado, um momento que a gente vai ter que escolher o aprendizado, né, para que a gente se reestruture e ajude a reestruturar o próximo, os nossos principalmente também. Então, essa capacidade que nós temos de auto-organização, que eu falei que podem ser os sistemas interestaduais, pode ser a questão de cidades, famílias, negócios, é muito importante que a gente consiga tangenciar ela para essas pessoas, né? Isso se tu fores presencialmente conversar com alguém ou se tu te colocar, como eu estou fazendo com alguns alunos também, se colocar à disposição de fazer isso online, quando as coisas se reestruturarem, essas pessoas vão precisar desse apoio, né? A mídia inevitavelmente vai parar de falar, as pessoas vão acabar se desensibilizando e dissociando dessas dores, desse estado aí que, se eu não me engano, deve estar agora com quase 70% de comprometimento. Então, nós precisamos ter essa percepção, porque até para nós cuidadores, para nós que trabalhamos com as artes, né, as ferramentas da ajuda, é fundamental essa consciência, porque além de eu ensinar e recapitular isso para o próximo, eu tenho que trazer isso junto de mim. De nada vai adiantar eu começar a me envolver demais e eu ficar fragilizado e daqui a pouco eu vir a puxar os meus junto. Então eu tenho que estar em uma base sólida. Isso quem precisar de suporte para entender melhor aí, a gente vai disponibilizar um grupo, um canal de acesso ali para trocar informação, para a gente fazer uma lapidação de algumas técnicas de comunicação para a gente ser mais assertivo com esse pessoal, para a gente conseguir acolher ele de uma forma, né, esse pessoal de uma forma honrosa, empática, com bom senso. Então a gente vai revisar alguns parâmetros também do próprio PCP, que eu acho fantástico ali o conteúdo que tem nele, e trazer essa lucidez para quem quer ajudar. Hoje já não vai ser mais o caso de precisamos dos psiquiatras, psicólogos, o Estado não vai dar conta disso. Então a gente precisa de pessoas que queiram ajudar, queiram transbordar, queiram fazer esse amor em forma de comunicação, de estarem ali, de estarem presentes, de se colocarem de forma útil para conectar com essas pessoas. E disso a gente tem um conceito, eu confesso que eu não me lembro de ter aprendido ele no passado. Eu aprendi recentemente esse conceito, que é um conceito chama autopoiese, tá? A autopoiese é como se fosse a capacidade que a gente tem de se reinventar, de se regenerar, de se reconstruir, de se reconstituir. E a gente consegue trocar esse cenário de dor e sofrimento pelo cenário de prosperidade, abundância, amorosidade, acolhimento. E a gente faz isso primeiro internamente, quando a gente tem uma quebra de estado, e para os terapeutas que vão fazer esse processo de auxiliar nesse momento, é muito importante saber dissociar, estar ali como uma ferramenta, né, se dissociar das questões que podem, né, em algum momento, e a gente entende quando a gente trabalha com pessoas, né, a gente pode criar uma empatia cognitiva ali e ficar reproduzindo aquele estado interno. Isso pode, em médio e curto prazo, nos abalar muito, então é muito necessário a gente também conseguir dissociar, fazer com técnicas de PNL, de coach, de auto-hipnose, com que a gente se coloque a serviço
de ajudar o próximo, independente da pessoa que chega à nossa frente. A gente vai ajudar o próximo, porque o conceito disso é a gente forjar essa proposta de autopoiese, da gente se reestruturar, ficar mais forte, de se reinventar com mais capacidade ainda. Então, não é sobre fazer força e resistir, é sobre ter resiliência, aprender que por mais que seja o mundo na ponta da faca, a gente aprende a resiliência olhando para a antifragilidade. A antifragilidade nos traz a consciência, a expansão de que nós aprendemos a ficar mais forte que essa ponta de faca. É mais ou menos isso que eu queria trazer como exemplo, né? A resistência é como se eu ficasse o máximo que eu consigo segurar a ponta da faca. A resiliência, eu fico dando soco na ponta da faca e aí minha mão se cura e eu vou lá dar soco de novo, minha mão se cura e eu vou lá dar soco de novo. A antifragilidade é como se eu aprendesse com aquele murro nessa ponta da faca, aprendesse alguma técnica, aprendesse ou desenvolvesse uma resistência que a minha mão ficasse mais forte para esse murro, né, e eu não me machucar mais. E aí vem a questão de auto-organização. A organização seria essa capacidade interna que eu tenho de olhar tudo o que está acontecendo e perceber, bom, o que eu tenho hoje, o que eu preciso ser feito, tá? E eu vou começando a organizar isso internamente, né? Trazer as pessoas para o momento presente, para entender que agora eles precisam cuidar de si e dos seus, para então cuidar do próximo, né? E eu acho que eu sinto que eu estou até me perdendo um pouco nas falas aqui, eu estou um pouco emocionado também, mas eu sinto que na nossa missão de ajudar o próximo, cuidar da saúde mental vai ser a parte mais fundamental para a gente não perder, né, o rumo, né, ou a reconstrução do nosso estado. Então eu quero que vocês consigam me procurar aí nas redes sociais, se sentirem, né? E eu vou estar disponível. Eu tenho uma agenda bem flexível. Eu quero organizar alguns eventos online em grupos fechados para pessoas que realmente querem ajudar para participar disso e trazer essa consciência. Eu estava pensando em focar só nos meus alunos ou só em terapeutas, mas eu acredito que todo mundo tem alguém aí na volta que possa precisar de uma conversa. Então, que até pessoas que não necessariamente passaram por essa catástrofe no Rio Grande do Sul, ou tem alguém diretamente envolvido nela, daqui a pouco tu pode ter um vizinho que tu viu que está mais introspectivo, ou um outro vizinho que pode estar um pouco mais nervoso, irritado, e tu pode ter uma palavra ali para conectar com ele e fazer com que ele tenha essa troca de estado. Então isso é para o mundo, não necessariamente para essa situação. O foco é ela, mas que pessoas que se sentirem esse chamado e quiserem participar, eu vou fazer essas aulas, vamos botar assim, né, em um ambiente online onde a gente possa revisar esses conceitos e trazer essa noção de que eu posso me inscrever em grupos agora, eu posso ajudar da forma que eu conseguir daqui ou dali, me colocar à disposição para fazer isso para cidades que já estão um pouco mais reestruturadas, né, online, pelo WhatsApp, de alguma forma, né? Então, tu te sentindo mais capacitado em transbordar e ajudar para o próximo, eu tenho certeza que tu vais com essa iniciativa, com a chama que arde no teu coração, ajudar muito mais pessoas. Então, gratidão por me escutarem até aqui. Eu acho que entender o conceito de autopoiese, né, de perceber que nós estamos usando isso agora e se reinventar é o mais necessário. Então, desde dicas de comunicação até a revisão dos próprios textos ali dos primeiros cuidados com psicologia ali, a gente consegue se nutrir bastante de informação. Então tu pode botar ali no Google ali PCP, né? Ou então tu pode botar ali primeiros socorros psicológicos, tá? Tu vai encontrar ali primeiros cuidados psicológicos, tu vai encontrar muitos conteúdos ali, procura os da OMS, procura os que têm aval de instituições grandes, tá bem? E a partir daí, tu pode até de repente buscar resumos, olhar, usar a inteligência artificial para que tu pegue vídeos, faça resumos que tu lê, que tu entendas, e tu consegue usar a tua comunicação de forma transformadora, ainda mais transformadora. Porque eu acredito que ainda não é o momento que a gente vai conseguir entrar para ajudar essas pessoas, mas a gente se colocando à disposição, a gente começando a se lapidar agora, a gente vai trazer muita transformação nos próximos anos que ainda vão vir de recuperação. Tá bem, pessoal? Um pouco prolixo, um pouco abalado emocionalmente, mas aqui para servir. Então, sintam-se à vontade para me chamar nas redes sociais para a gente transbordar. Gratidão. Respirem fundo, voem alto.